nunca viveu um naufrágio? Quem nunca se deparou com uma vida estruturada, um casamento estruturado, filhos estruturados, e de repente naufragou? E de repente, eu quero falar sobre isso hoje. Amém? Quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Atos, lá no capítulo de número 27, a partir do versículo de número 41. Tema da nossa meditação: chão de esperança. Repita comigo: chão de esperança. Vamos lá, chão. Vamos lá, solta a tua voz: chão de esperança. Tem alguém próximo de você? Profetiza na vida dele ou dela. Diga assim: Deus tem um chão de esperança para a tua vida. Esse texto diz o seguinte: dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Só até aí. Deus e Pai, toma as nossas vidas nas suas mãos, a nossa vida nas suas mãos. Fala conosco, Deus, é o que eu te peço no nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Eu amo esse texto, e eu trouxe esse texto de volta porque é um texto que talvez fale de um ano que se foi. Não sei se você observou, mas o ano foi embora, está indo embora. Os meses passaram de forma louca. Difícil entender isso. E esse texto diz que dando, porém, no lugar, está falando de uma embarcação. A embarcação onde o apóstolo Paulo está preso, sobre o comando de um capitão. E essa embarcação em que o apóstolo Paulo está prestes a naufragar. Esse texto, ou nesse versículo 41, depois você vai poder ler em casa todo o texto, diz que dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam. Então, dando no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. O que eu gosto dessa mensagem é o início dela, porque o início dela me mostra que na minha navegação, na navegação da minha vida, eu não consigo enxergar o que tem debaixo do mar. E se há algumas coisas que me perturbam, é não entender os bancos de areia, o porquê que eles resolveram justamente estar no percurso da minha embarcação. Bancos de areia. Eu passo, minha embarcação passa, e ela fica presa nesses bancos. Eu não os vejo, mas eles existem. Deixa eu repetir isso: eu não os vejo, mas eu sei que eles existem. Eu achei que mais uma vez a minha embarcação sobreviveria a essa tempestade, mas não foi desse jeito. A Bíblia diz que a embarcação em que o apóstolo Paulo está, junto com outros 275 homens, naufraga. O texto diz que encalharam ali o navio, ou seja, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Se tem uma outra coisa que eu não entendo, é a violência do mar na minha embarcação.
Ontem perfeita, hoje destruída. Ontem navegando, hoje encravada, com o mar que bate, com o mar que não tem pena da minha embarcação, que bate. E eu olho para a minha embarcação e vejo que a batida do mar, ou a violência desse mar, que bate na minha embarcação, que não tem pena dela, que bate nela. Deixa eu repetir, que bate na minha embarcação. Agora eu vejo aquilo que era completo se desfazendo. Ontem era composto de madeiras com seus compartimentos. Hoje o mar que não tem pena da minha embarcação, que bate nela, destrói. Isso me dói, mexe comigo. Os versículos subsequentes, algumas ordens são dadas. O texto diz que o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o capitão, o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer. Está naufragando, mas tem vida. Está afundando, mas tem alguém para interceder pela gente. Está sendo destruído, mas Deus colocou alguém lá para dizer: não vai matá-los. Está afundando, mas tem alguém para dizer assim: ele não vai morrer, ela não vai morrer. Ele dá uma ordem, e essa ordem é dividida em duas partes. A primeira parte da ordem é o seguinte: olha, os que souberem nadar, faz o seguinte: vocês vão nadar até a terra mais próxima. Era uma ilha chamada Malta. Vocês vão nadar até lá, ou seja, os que souberem nadar vão se lançar ao mar e vão nadar até a ilha. Isso mexe comigo também, porque no percurso, se tem uma coisa que eu não aprendi, foi a nadar. Na trajetória da minha vida, eu estou dentro de uma embarcação, mas eu não aprendi a nadar. E agora eu não sei o que eu vou fazer. Eu olho e eu vejo as pessoas se lançando no mar, eu vejo as pessoas sendo conduzidas pela correnteza até uma terra segura, mas eu não sei nadar. E o texto diz que os primeiros que deveriam se lançar eram esses. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços. Se tem uma coisa que a gente ouve dentro das igrejas, é justamente isso: não se agarre em destroços, não se prenda aos destroços da sua vida. Porque quando eu olho para esse destroço, para esse pedaço de tábua, eu olho para ela e eu consigo entender que outrora ela fez parte de uma embarcação inteira. Isso mexe comigo. Agora, o que depende da minha sobrevivência é me agarrar num pedaço de tábua. Esse pedaço de tábua outrora fazia parte de um navio, de uma embarcação completa. Só me sobrou um pedaço de tábua. Deixa eu falar uma coisa para você: se agarra nesse pedaço de madeira. Compreenda uma coisa daquilo que Deus quer hoje falar com você. Deus preparou esse pedaço de madeira, esse pedaço de tábua, para suportar o peso do teu corpo. Então Deus está dizendo: pega esse pedaço de tábua, se agarre nele, porque é a única maneira de você sobreviver a esse naufrágio
que é tão verdadeiro na tua vida, se agarra nele, segura esse pedaço de tábua, entra dentro desse mar e não se preocupe com nada, porque quando você obedecer, a correnteza do Espírito vai te guiar. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo: eu vou fazer com que a correnteza daquele oceano te leve para um lugar seguro. Só me obedeça, cumpra o que eu estou dizendo para você. Não fique preso às coisas do teu passado, pois eu, Senhor, tenho coisas novas para realizar na tua vida. Pega esse pedaço de tábua, é o que te sobrou, se agarra nele, começa a bater teu pé e deixa, porque a partir desse momento o Espírito Santo vai começar a te guiar nesse infinito mar, nessa correnteza, nesse oceano que você não domina, que tu não sabe a profundidade, mas o Senhor conhece todas as coisas, e Ele está dizendo para você: eu, Senhor, vou te levar a um lugar seguro. Só faz o que eu estou te falando e você vai sobreviver. Você está entendendo? Diga amém. Chorando, se lamentando, mas está difícil, pastor. Eu sei que é difícil para você, porque quando tu pega essa tábua, tu olha para o teu passado e tu vê que o teu casamento outrora era completo. Quando tu olha para essa tábua, tu olha para os teus filhos e você percebe que tu tinha um controle deles. Quando tu olha para essa tábua, você percebe que algumas coisas no seu passado eram completas e que agora estão incompletas. Mas o Deus, hoje Ele precisa dizer para você: primeiro eu preciso salvar a tua vida, para depois restaurar todas as outras coisas. O primeiro pensamento de Deus é cuidar de você, e Ele está dizendo: pega essa tábua do teu navio, dos destroços, para de olhar para trás, bate o teu pé e deixa eu repetir, que a correnteza do Espírito te leve, te conduza. É o que Deus quer fazer comigo, contigo. Não é mais você que comanda a tua vida, sou eu que guio. Você obedece, eu faço aquilo que melhor me apraz, para que se cumpra o propósito estabelecido no céu sobre a tua vida. Deus está dizendo: se agarra nos destroços. Não fique preso, não fique presa a alguns sentimentos de dizer: como que eu vou poder me agarrar nos destroços? É a única maneira de você sobreviver, é tu pegar o pedaço de tábua na tua mão. Deus está dizendo: você não vai afundar, você não vai submergir. Deus está dizendo: diga a eles que enquanto eles entenderem e obedecerem, eu, Senhor, os conduzirei a um lugar seguro. Você está entendendo? Diga amém. E aí nasce o capítulo de número 28, porque o 44 é o último versículo do 27. E quando nasce o capítulo de número 28, o texto é muito claro, porque o texto diz o seguinte: uma vez em terra, me ajuda, uma vez em terra, leia comigo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Repita comigo, diga assim: o nome da ilha era Malta. Repita com mais fé: o nome da ilha se chamava Malta. Malta significa chão de esperança. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo, mesmo com as lutas que insistem em bater na tua porta. Deus está virando para nós e está dizendo: sabe aquele naufrágio que tu viveu? Eu tenho um chão de esperança para a tua vida. Ei, bate o teu pé, porque agora você já não está mais vivendo a oscilação de um mar, a oscilação de uma embarcação que estava se despedaçando. Deus te levou em segurança a um lugar chamado Malta. Malta significa chão de esperança. Deus vira para você, vira para mim e diz assim: bate o teu pé com fé, porque agora você está pisando numa plataforma de domínio, uma plataforma de comando, em nome de Jesus. É uma ilha, mas é chão de esperança. É Malta, mas é chão de esperança. Fica firme, aguenta firme, não desista, porque eu vejo algumas pessoas nessa embarcação, ou seja, nesses destroços, se aproximando de Malta. Deus está dizendo: bate o pé mais um pouco, tem um chão de esperança te aguardando. Bate o pé mais um pouco, tem um chão de esperança te esperando. Bate um pé mais um pouco, porque tem um lugar que Deus preparou, que é um lugar seguro e que já está sendo feito todas as coisas para garantir o teu sucesso. Você está entendendo? Diga amém. Eu vivo isso aqui direto, eu vivo Atos 28:1, irmãos.
Hoje mesmo recebi um zap de uma comunicação de algo importante, não para a minha vida, a nível de igreja. Eu disse: Senhor, quando você acha que a embarcação se perdeu e que de repente você vai se perder junto com ela, e você vira e diz assim: eu não sei nadar, eu sou o segundo plano, eu sou o plano B dessa situação, porque o plano A é aqueles que sabem nadar e que vão chegar em Malta primeiro. Repita comigo: pode ser que não saibamos nadar, pode ser que algumas pessoas cheguem na nossa frente, mas o mais importante não é chegar na frente, sim ser salvo. Você está entendendo? Diga amém. Ainda que tu olhe e diga assim: meu Deus, o Lázaro sabe nadar, chegou na minha frente. Eu estou olhando para ele lá em Malta, eu estou dizendo: Malta, me espera, porque eu estou chegando. Porque aquele que me garante, que me conduz, ele me garantiu que eu vou chegar, que nenhum fio da minha cabeça se perderá. Você está entendendo? Eu estou no pleno exercício da obediência. Quando você está no pleno exercício da obediência, as coisas se cumprem na tua vida, sem precisar ficar fazendo mágica. Você está entendendo? Sem precisar malabarismo, sem precisar de nenhum tipo de... porque você está no pleno exercício da obediência. Toca na pessoa do teu lado, diga assim: se você estiver no pleno exercício da obediência, tem um chão de esperança para você, tem uma terra que Deus preparou para a tua vida, tem um lugar seguro. Não é Malta, é o teu porto seguro. Não é Malta, é um chão de esperança. Caminha, bate o teu pé, se agarra nos destroços, e Deus vai te conduzir a um lugar seguro, a uma terra segura. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Versículo 2. Eu vou ler o 2, mas deixa eu abrir o primeiro adendo aqui. Os adendos aqui me pegam. Eu participei de uma igreja logo no início da minha conexão. Eu lembro que eu estava lá num determinado lugar, não vou te falar, senão você vai descobrir que igreja é. Aí eu estava lá, aí tinha um pastor. Na verdade não era um pastor, era um bispo. Os mais espertos já vão sacar. E aí esse bispo disse: olha, tem uma música aí. Era numa época que estourou uma música assim, olha quantos anos fazem isso. O vento balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Ele falou: barco de crente não naufraga, barco de crente não afunda. Aí eu fui naquela onda, sabe, irmãos? Eu fui naquela vibe, eu fui dizendo: oh, barco de crente não afunda, até que eu descobri Atos 27. Eu aprendi que barco de crente afunda, naufraga, mas Deus, que é o Senhor soberano, só permite o naufrágio porque tem Malta, tem um chão de esperança aguardando por mim e por ti. Se essa embarcação naufragou, Deus está te dizendo: para de reclamar, para de murmurar, aprenda a viver o novo de Deus. Eu quero falar aqui para quem é casado, e quem é casado me entenda muito bem. Quando minha esposa orando por mim, eu já falei isso aqui, e aí ela estava no monte, aí chegou lá um profeta, disse para ela assim: olha, Deus vai te dar um novo homem. Aí ela chorou mais ainda, porque ela não queria um novo homem, ela queria um marido. E aquele homem foi embora. Passados uns 10 minutos o cara voltou, sem que alguém tivesse dito alguma coisa para ele. E Deus manda eu te dizer que vai fazer tudo isso no mesmo homem. Então Deus não está mandando você desistir do teu casamento, Deus não está mandando você desistir dos teus filhos, mas Deus está dizendo que vai construir uma embarcação nova para a tua vida. Tem algo novo acontecendo. Então não é se desfazer da tua embarcação, é entender que Deus tem coisas novas, e Ele pode mudar os personagens, ou pode utilizar os mesmos personagens para uma história nova na tua vida. Ele tem uma história nova contigo. Ele pode usar os mesmos personagens para ilustrar uma história linda. Vira para o irmão do teu lado e diga assim: Deus é melhor que Monteiro Lobato. Desculpa. Estou vivendo uns dias aqui, irmão.
Você é daquela época, daquele pirulito que tinha um negocinho que a gente... Quem é daquela época? Quem é? Faz assim. Pirocópio. Irmão, todo um jeito. Ah, Jesus. Ah, se vier um anjo aqui e fizer assim, ó, eu vou. Ah, mesmo com esse peso, hein? Toca na pessoa do teu lado e diga assim: rapaz, o anjo não tem esse negócio de peso não, tu pode voar hoje aqui nesse lugar. O texto diz assim, ó: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Repete isso comigo. Os bárbaros com singular, que humanidade se eles não eram humanos? Desculpa o pesar da palavra. Ou se eles eram bárbaros, se tinha uma coisa que eles não agiriam nunca, é com humanidade. Que negócio é esse? Está gravando e algumas pessoas podem me perguntar: meu Deus, o pastor falou que eles não eram humanos, eram o que? ETs? Não é nada disso. Esse fator humanidade não fazia parte dos bárbaros. Os bárbaros eram um povo que se reuniam, nômades, não tinham um território específico, cruéis, desculpa a expressão, bárbaros, terríveis, não tinham por que tratar com humanidade ninguém. Deixa eu repetir isso: ninguém, a não ser que Deus mandasse. Você lembra do louvor? Deus vai na frente. Falhou aqui. Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Entende uma coisa? Deus vai lá e muda os bárbaros e injeta neles humanidade em prol de um povo. E porque no meio desse povo tem o apóstolo Paulo. Entendeu ou não entendeu o que é que eu desenho? Olha para o pastor: você é suficiente para mudar a história de muitos. Podem ser descrentes, mas você é suficiente. O lugar em que você estiver, a história das outras pessoas mudarão, porque Deus tem compromisso com você. Por Ele ter compromisso com você, Ele muda a história de quem está em volta. E aí os inimigos agora se tornam amigos. Por quê? Porque Deus foi lá e mudou, botou neles, injetou nos bárbaros humanidade. Disse para eles: vocês não têm amor, mas eu vou dar amor. Vocês não têm prazer pelo próximo, mas eu vou dar. Vocês são cruéis, mas eu vou colocar amor dentro de você. Eu não sei, é profético, eu não sei de onde virá aquilo que você precisa para essa finalização de ano, mas uma coisa eu sei: Deus pode usar o diabo, Satanás, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar os ímpios, até porque eu entendo a Bíblia que o ímpio acumula para entregar na mão do justo. Tu és justo, então eu vim aqui profetizar e liberar sobre a tua vida. Deus vai mudar de bárbaros e vai injetar neles uma humanidade, vai lembrar do teu nome e vai preparar o caminho antes de você chegar. O que acontece aqui nesse texto é que o caminho foi preparado, ia chegando pessoas e eles já tinham preparado um caminho, um ambiente. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: eles acenderam uma fogueira. Agora, fora os bárbaros, eram 276 homens naquela embarcação. Qual a proporção da fogueira? É a primeira coisa que eu quero te falar. Qual era o nível da fogueira que foi acesa? Diga para mim.
Uma outra coisa que eu preciso entender, não é o fato de eu estar pisando num chão de esperança, porque embaixo diz que mesmo assim acolheram-nos por causa da chuva e do frio. Repita comigo, chuva e frio. Repita comigo, não é o fato de Deus ter me feito pisar num chão de esperança que Ele tenha que me poupar da chuva e do frio. Só filho entende isso, amados. Está chovendo, está fazendo frio, mas eu estou pisando num chão de esperança. Está chovendo e está fazendo frio, mas o lugar que era improvável agora se tornou provável, porque aonde eu piso eu sinto Deus. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito Santo hoje está falando com você aí no teu lugar. Não é o fato de você estar num chão de esperança que você venha a ser poupado do frio e da chuva. Você entendeu? Diga amém. Aí, como Deus exorta, edifica e consola, aí vem o lindo de Deus esse texto. O lindo de Deus vem aí, vem no consolo, porque ainda que eu esteja pisando num chão, ainda que eu esteja pisando num chão de esperança, lidando com frio e com fogo, lidando com o frio e com a chuva, a pergunta para a minha vida e para a tua, essa pergunta eu já ministrei, quero ministrar de novo, é: quem sustentou o fogo durante a chuva? Vamos lá, quem foi que sustentou esse fogo aceso durante a chuva? Quem foi que manteve o fogo aceso enquanto chovia? Fala para mim. Os bárbaros acendem uma fogueira, mas Deus vai lá e não respeita a chuva, não respeita o vento, não respeita o frio. Deus vai lá e mantém uma fogueira acesa só por você. Você está entendendo? Então existem frios e chuvas que, ainda que eu esteja vivendo debaixo deles, não serão capazes de apagar o fogo de Deus na minha vida, o aquecimento de Deus na minha vida. Está chovendo e está fazendo frio, mas tem um fogo aceso. Está chovendo e está fazendo frio, mas o vento não pode apagar o fogo, o frio não pode apagar o fogo, a chuva não pode apagar o fogo. O Espírito Santo está dizendo: quem tem compromisso comigo, eu também tenho compromisso contigo. Você está entendendo? Se você tem compromisso com Ele, Ele tem compromisso com você. Pergunta para a pessoa do teu lado, diga: se você tem compromisso com Deus, Ele também vai ter com você. Diga assim: frio nenhum, chuva nenhuma vai ter poder de apagar aquilo que Deus levantou para aquecer a tua vida. Você entendeu? Diga amém. Aí o versículo 3 diz assim, ó: tendo Paulo ajuntado, repita comigo, tendo Paulo ajuntado. Repita comigo, tendo Paulo o quê? E atirado à fogueira um feixe de gravetos. Repita comigo, um feixe. O maior problema nosso está aqui. Você quer pegar mais do que a tua capacidade, assumir mais do que a tua capacidade. O que acontece aqui é uma ilustração clássica de alguém que está acostumado a servir. Paulo está tão acostumado a servir que ele tem dificuldade em ser servido. Ele está tão acostumado a se dar que ele tem dificuldade de dizer: senta aí, cara, se aqueça junto com os outros. O olhar de Paulo não é o mesmo olhar. Paulo é aquele que não quer ficar na primeira fileira da fogueira. Paulo é aquele que não quer sentar na frente, não quer ser visto. Paulo é aquele que diz: se vocês estão aquecidos, isso já me basta. Por que Paulo sai para apanhar gravetos, irmãos? Porque ele começa a perceber que aquele fogo que outrora estava tão intenso, agora foi perdendo a sua intensidade. E as pessoas que estavam sendo aquecidas de maneira completa com aquela fogueira, algumas delas deixaram de ser. Quem está na frente está aquecido, mas quem está atrás começou a sentir frio.
E automaticamente o que ele faz? Ele se levanta, porque ele está acostumado a servir. Quem está acostumado a servir assim, está impregnado em você. Quem está acostumado a servir, quando se chega nesse lugar ou em qualquer outro lugar com uma desilusão amorosa, não é amorosa de um relacionamento entre namorado, esposa, não, é uma desilusão dentro da igreja, de relacionamento com o pai. Quando chega num outro ambiente diz assim: eu quero ficar sentado, eu não quero fazer nada. Só que Deus manda eu te falar algo. Está impregnado em você uma essência. Sabe aquela canção da essência da adoração? Você está impregnado em você uma essência de servir. Isso é você. E o processo de servir, você já não sabe nem se é você ou se você é o servo. Se você está tão envolvido, você está tão impregnado com isso, faz parte da tua essência isso. Tu não quer fazer mais nada, mas tem um espírito dentro de você que te incomoda. Tem um espírito dentro de você que diz: olha filho, eu ainda tenho mantido de pé o teu lugar, o teu posto, porque você faz falta no meu reino. Ah, Jesus! Oh! Tu tá com vergonha, mas Deus manda eu te dizer: não fica com vergonha não. Se apresente. Não fica com vergonha não, se levante. O que não pode são os seus morrerem de frio. Isso é impregnado em você. Você é servo por natureza, de essência, está no teu DNA. O Senhor, quando te chamou, Ele só te chamou porque Ele sabia que tu era servo. Por isso que Ele te chamou. Tu tem a marca de Cristo. A circuncisão, que não é feito mais na parte íntima do homem ao 8º dia, agora é feito quando você aceita o Senhor Jesus. Está aqui dentro de você. Tu tem a marca de Cristo dentro de você. O diabo está tentando te parar, mas tem uma essência mais forte que você. As desilusões tentam te parar, mas tem uma essência mais forte. Tu é servo, tu é serva. Tu não consegue parar, tu não consegue. Eles não têm poder de te impedir. Por quê? Porque tu é servo. Você está mais preocupado com os outros do que contigo, porque é uma essência de servo dentro de você. Ah, Jesus! Só que na tua ação gera uma reação. No meio do teu feixe tem uma víbora que tu não sabia. Quando você recolheu ele do chão, ela já estava junto. Ela estava agarrada no feixe. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Ela se parecia com o feixe. Por isso tu não desconfiou. No meio dos gravetos tinha uma víbora. Quando que eu entendo ela? Quando que ela é denunciada? No calor. Quando o feixe vai ao fogo, a víbora não suporta o fogo. Víbora não suporta fogo. E o que ela faz? Ela se prende na mão. Repita comigo: ela se prendeu na mão do apóstolo Paulo. Por que na mão dele? Porque a mão é o instrumento para aquecer vidas. Você acha que o diabo quer te parar? Você acha que ele quer tocar em qual área da tua vida? É a mão que aquece as vidas.
Esse texto eu consigo classificar, e eu vou até aqui, 2 níveis de pessoas. Pessoas que vão se levantar para apanhar feixes de gravetos, que não terão medo das víboras. Quando a víbora, eu não vou seguir, vou ficar só nesse versículo. Quando o apóstolo Paulo, ele se depara com a víbora que lhe prende a mão, deixa eu te falar algo aqui, doeu, tá? Não é o fato de você estar no pleno exercício da obediência a Deus que não poderão vir as víboras. E não é o fato de você estar no pleno exercício da obediência a Deus que não só poderão vir as víboras, como junto com ela vir a dor. A víbora presa na mão do apóstolo Paulo, aí o apóstolo Paulo toma a decisão mais bonita: se aproxima do fogo. A víbora só larga a mão dele quando ele se aproxima do fogo. O Espírito Santo hoje vira para nós mais uma vez e diz assim: se aproxime do fogo, porque o fogo queima a impureza, o fogo tira aquilo que não é do fogo, o fogo arranca aquilo que não faz parte. Só vai queimar aquilo que faz parte. O que não faz parte não vai queimar, não vai suportar o fogo. Deus está dizendo para você: está vivendo um tempo difícil, se aproxima do fogo. Permita que Deus tire de você, que Ele faça a lapidação, arranque de você as impurezas. Aproxime-se do fogo e deixa que Deus faz o resto. É isso que Ele está falando: vem para o fogo, se aproxima do fogo. Eu vejo aqui 2 níveis de pessoas. O primeiro nível é essa que pega o feixe, não tem medo de víbora. Eu não sei se virão víboras, plural, eu não sei o que está vindo junto com o feixe, mas eu tenho um único objetivo: aquecer as vidas. Você está entendendo? Diga amém. O aquecimento dela é a razão da tua essência, a razão da tua existência. É quando de fato tu entende qual o propósito para o qual o Senhor te criou, te estabeleceu nessa terra. Não é abrir uma igreja, Alexandre, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Não é abrir uma igreja para talvez morar no melhor lugar. Não é abrir uma igreja para talvez desfrutar do melhor carro. Não, é uma igreja que você entende que o mais importante é que pessoas sejam aquecidas pelo Espírito Santo. Não importa se ele tem muito ou se ele não tem nada, se ela tem muito ou se ela não tem nada, isso não importa. O que importa não são as víboras dos percalços da vida, dos feixes que eu vou carregar. O que importa é que, ainda que essa víbora fique agarrada na mão do apóstolo Paulo, isso tem lá na frente todo um propósito estabelecido por Deus. A mesma mão que a víbora foi lá e ficou presa no apóstolo Paulo é a mesma mão que ele vai se estender lá para o pai de Rufus, que era o governador daquela cidade, e ele vai estender a mão e vai dizer lá para o pai de Rufus, que estava enfermo, e dizer assim: que o Senhor Jesus te cure. A Bíblia diz que ele estende essa mão que foi outrora foi mordida por uma víbora. É o instrumento, é a instrumentalização do poder de Deus. Deus está dizendo: você não vai morrer. Ele já te trouxe para um chão de esperança. Os bárbaros estão dizendo que você não vai resistir. Eles estão dizendo que a qualquer momento você vai cair, você vai morrer. Mas Deus está virando para ti e está dizendo: eu vou te sustentar. Está doendo, mas fica paradinho aí. Está doendo, mas saiba que eu sou o bálsamo de Gileade. Eu vou te dar o alívio a qualquer momento. Está doendo, mas não é dor para a morte. Está doendo, mas fique firme aí. Deus está dizendo para nós isso, sabe, irmãos? E o segundo nível de pessoas são aquelas que foram chamadas para queimar. Eu amo, porque nós não vamos colocar, mas em Êxodo, lá no capítulo 3, a gente vai se deparar com uma sarça que ardia, porém não se consumia. Uma sarça, não servia para dar sombra, não servia como alimento, não servia como nada, só servia para pegar fogo. Eu demorei a entender isso, irmão. A minha essência não serve para mais nada, não ser estar aqui, pegar fogo. A Bíblia diz
que Deus fala do meio da sarça e chama por Moisés. Quando Deus chama e fala, ele ainda dá uma relutada. Mas quando o Senhor fala, o Senhor vira para ele e diz: Moisés, tirai as sandálias dos pés, porque a terra, o lugar onde tu pisas é santo. A sarça estava no lugar santo. Você está entendendo? Diga amém. Quando você entende a tua essência, você queima, sem precisar entender se você é aquele que apanha lenha, apanha gravetos, mas você entende que a tua essência é queimar. E o propósito de Deus não é destruir a tua vida, mas é te fazer como propósito de aquecimento para a vida de outras pessoas. Tem gente morrendo de frio, mas se você for essa lenha, se você for esse graveto que não tem medo do fogo, que entendeu que o teu propósito é queimar, você está entendendo? Diga amém. Você entendeu a tua essência. Não interessa se vão vir outros com poder de ajuntar lenhas, ajuntar gravetos. O que importa é que eu fui chamado para queimar. Você está entendendo, irmãos? Você foi chamada para queimar, e Deus está te chamando para o meio desse fogo. Está dizendo: se eu me juntar contigo, se você juntar-me comigo, nosso fogo vai ser mais intenso e mais pessoas serão aquecidas pelo poder de Deus. Você está entendendo? O Senhor hoje vira para ti e diz assim: eu, Senhor, te chamei, te designei para que você vá e para que você dê frutos. Eu te chamei para queimar. Não fica com medo. Eu quero te fazer entender que quanto mais no meio desse braseiro você tiver, mais a boca de Deus vai se manifestar através de você. Quer entender? Quanto mais no meio do braseiro você tiver, Deus vai usar para os Moisés da vida. E olha que Moisés se tornou o grande libertador do povo hebreu, mas Deus vai usar a tua vida no meio desse braseiro, no meio dessa sarça, no meio desses gravetos, para dizer: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Deus está dizendo para a amada igreja hoje, eu encerro agora. Às vezes a gente fica muito preocupado com muitas coisas. Eu falava isso hoje com o pastor Eduardo. A gente fica muito preocupado porque há uma essência em nós, e a gente se preocupa com a técnica. É claro, nós temos que nos preocupar com ela, mas mais preocupante do que de repente oferecer para Deus algo que tecnicamente seja perfeito, é de saber se no meio está pegando fogo, se tem um braseiro no meio aceso, se tem graveto queimando. Porque quando tem graveto queimando, irmãos, quem se aproxima de nós é aquecido. Deus está te chamando a voltar a queimar. Queime. Que possamos chegar ao entendimento que talvez não servimos para mais nada, a não ser para queimar. Mas quem estiver ao meu lado vai ser aquecido. Eu não sou o fogo, eu só sou o graveto. Você pode dizer isso? Eu não sou eu sou apenas um graveto. Faz assim, um graveto. Volte a queimar. Sabe a mão que a víbora ficou agarrada? É a mão da instrumentalização do Espírito Santo. Havia uma necessidade das marcas. Tem marca aí na tua vida? São extremamente necessárias. Quando você olhar para ela, você vai dizer: meu Deus, Deus me poupou da morte. Porque havia um propósito estabelecido por Ele, e que agora começa a se cumprir na minha vida. Não lute com Deus. Você foi chamado para queimar.
foi chamada para queimar. Moisés vira para trás e observa que a sarça ardia, porém não se consumia. Tua vida. A presença de Deus na tua vida. Com todos os danos das embarcações que naufragaram, se no final de tudo isso você entender que você só foi chamado por Deus porque Ele te fez para queimar, valeu a pena. Valeu a pena. Vira para essa pessoa do teu lado e diga assim: volte a queimar. Fala com amor, fala com amor. Diga: volte a queimar, volte a queimar. Em nome do Senhor Jesus. Fica de pé aí no seu lugar, fica de pé. Quem dera se todos tivessem a essência que você tem. Quem dera se todos entendessem da maneira que você entende. Ele manda eu te dizer que você, a partir de hoje, está no pleno exercício da construção de uma nova embarcação. Porque para sair de Malta você vai precisar de uma nova embarcação. Deus vira para você e diz que Malta é um lugar de passagem, é chão de esperança, mas é um lugar de passagem. E Ele está dizendo o seguinte: você está no pleno exercício da construção de uma nova embarcação. Tem coisa nova para você. Tem coisa nova para a tua vida, no nome de Jesus. Coloca as mãos à altura do teu coração. Diga a Deus: eu fui chamado para queimar. Senhor, eu quero te entregar cada vida, cada pessoa, cada coração. Senhor, entregar nas tuas mãos, Senhor, ó Pai, Senhor, para que de fato, Deus, Senhor, que se cumpra em nós. Nós não queremos romper 2019, chegar em 2020, Senhor, ó Pai, com o semblante de alguém frustrado, com o semblante de alguém que não atingiu o ápice, não conseguiu entender a sua vontade. Deus, Tu não quer muito de nós, Tu só quer que nós entendamos hoje que nós fomos chamados para queimar. Somos apenas um graveto, mas, Senhor, um graveto com propósito, Senhor. Somos apenas um graveto, mas no meio de outros nos tornamos um fogo intenso. Senhor, fomos chamados para aquecer vida. Então derrama, Senhor, do Teu fogo hoje aqui. Derrama da Tua presença hoje aqui. Derrama do Teu fogo aqui entre nós, Senhor. Pede a Deus aí no teu lugar. Diga a Deus: derrama do Teu fogo hoje aqui. Diga para Ele: eu quero entender o propósito, Senhor, da minha existência, do meu chamado, hoje e sempre. Deus, eu abençoo os Seus filhos, e as palmas, Senhor, elas glorificam e exaltam ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados.